Esse é mais um Virei Líder e Buguei. E a pergunta de hoje é: fui convidado para assumir como Tech Lead e aceitei. E agora? O que é essencial para começar? Qual é o 101 do novo líder? Muito legal, essa pergunta veio de uma empresa cliente da Persora. Nunca vamos expor nomes, mas vamos usar um codinome para esse Tech Lead, mais novo Tech Lead, chamado Alfredo. Então, Alfredo, parabéns por ter aceito. O nosso papel aqui é te ajudar como que é essencial. Você vai fazer uma viagem, se tornou líder, é uma viagem e você pega a sua mochila e pensa, o que eu coloco dentro dessa mochila? E lógico, vem um monte de pitaco, se você der um Google aí, o que é essencial quando eu assumo uma liderança? Vão trazer metodologias, vão falar de planejamento, vão falar de desenvolvimento de talentos, mas existe uma ordem e existe um basicão, o que vem assim em primeiro lugar para que toda a sua jornada seja mais segura, seja mais tranquila. E a gente vai falar de um primeiro erro que acontece antes de falar do que é essencial, que é a forma como você é promovido normalmente. As pessoas falam, Alfredo, você é um técnico excepcional, você é um cara interessado, comprometido, você é um cara que tem vontade. A gente acha que você tá pronto e aí você pensa, tô pronto pra quê? Tá pronto pra formar pessoas como você. Nós queremos que você faça desse time de 3, 4 pessoas que você vai assumir tão qualificados quanto você. E a forma como isso cai para você te enviesa, né? E torna essa mentalidade enviesada, porque a sua régua começa lá em cima. É como se o time que você fosse assumir fossem Alfredos. Só que na verdade a jornada deles foi diferente e aí você sobe a sua régua e cria um modelo de construir profissionais com a sua performance. E esse modelo, ele é o modelo que você conhece, eu entendo, é o modelo que você domina. Você era um cara comprometido porque ouvia X podcasts da sua área por semana, porque não perdia um evento de tecnologia, porque estava sempre engajado com a sua gestão, porque estudava pra caramba, porque codava no final de semana, na madrugada, mas essa é a sua história. E até então você era líder da sua história, da sua entrega. E a partir desse momento você precisa descer a sua régua, porque você vai conhecer histórias diferentes, né? A gente fala, quando eu codava ali com um podcast no fone, eu não tinha que pensar em gestão de pessoas, mas agora você vai ter que pensar, e essa é a primeira coisa. Tudo que você ouvir sobre liderança vai falar sempre, é tudo sobre pessoas. Só que as pessoas não dão ferramentas, né? Parece que é uma coisa mágica, é um feeling. Só que é tudo sobre pessoas e a gente tá aqui para falar o que é que você faz nos primeiros passos que te faz resolver esse problema de ser realmente tudo sobre pessoas. Comece assumindo a vulnerabilidade de eu era muito bom tecnicamente, mas eu estou começando numa liderança, eu tenho zero habilidade para liderar. Então eu vou aprender nesse processo. E aí eu vou te falar coisas que são básicas e essenciais, é o 101 que você perguntou ali, que vão mudar o jogo desde o início que você assumiu essa liderança. Primeiro, você precisa saber que todas as pessoas são diferentes. Aí você pode falar, mas isso aí todo mundo sabe. Não, não é todo mundo que sabe. E não é todo mundo que considera isso. E eu preciso te contar que a produtividade do seu time está diretamente ligada a essa consciência que você precisa ter. Mas, Milena, o que significa isso na prática? Significa que você vai precisar aprender a se comunicar com cada um da forma que ele entende. Mas por onde que eu começo? Como que eu vou saber como ele entende? Nós vamos sempre falar de perfis e nós vamos entregar ferramentas, inclusive gratuita. Hoje já vou deixar aqui disponível para você começar. Até 5 pessoas é gratuito para sempre, então você já aproveita e começa a sua liderança com esse kit essencial de ferramentas. O que significa se comunicar de acordo com cada pessoa? Eu tenho pelo menos 4 perfis. Falando a grosso modo, eu tenho 2 públicos, o introvertido e o extrovertido, e tenho 4 possíveis perfis predominantes. E a gente vai começar com essa lanterna. Você vai colocar o seu time nessa ferramenta gratuita, o próprio time vai alimentar e você vai ver quem é mais conexão, quem é mais visão, quem é mais ação e quem é mais organização. Isso é um farol. Por quê? Porque você precisa saber como se comunicar com aquelas pessoas que o que importa primeiro é a organização, que não quer surpresa, que não quer correr risco,
que não quer ser exposto, que não quer que você fala alto. Você precisa saber como se comunicar e como aproveitar aquela pessoa que, para ela, primeiro o que importa é a visão. Para onde que a gente está indo, qual é a estratégia, que ferramenta que a gente vai usar. Com aquela pessoa que é ação, que antes de você terminar de falar, ela já está saindo, está levantando para fazer. Que é aquela pessoa que perde as informações do final do e-mail, que presta atenção nas primeiras linhas, que tem um senso de urgência muito apurado. Se você não entender o que predomina em cada pessoa do time, você já começa a contar esquerdo essa liderança. E lógico, o que predomina em você? Por que você lida tão bem com um grupo de pessoas e tem muita dificuldade com outro? Isso tudo não é para ser complexo, é para ser simples e é para ser rotineiro, é para ser todo dia, ali é pra gente viver essas diferenças no dia a dia. Outra coisa que eu preciso contar para você, já falei que as pessoas são diferentes e que a produtividade delas importa. Se você se comunica com ela como ela entende, então você precisa se comunicar com essas pessoas considerando essa diferença e você precisa ter um radar ligado para problema. Liderança é atitude. Então você vai começar o seu trabalho com essa humildade, com essa vulnerabilidade exposta, estou aprendendo, e essas pessoas vão se sentir corresponsáveis pela sua liderança. Elas vão começar a trazer melhorias, a trazer ferramenta, a falar formas de fazer. A gente está trabalhando com time de tecnologia há 8 anos, vai fazer 9 anos, então a gente entra nos fóruns esse tempo todo e a gente vê o que essas pessoas querem saber, que problema essas pessoas têm. Tem uma pergunta que eu li recente num fórum que o liderado falava: meu líder tech acabou de assumir e eu vejo que ele não tem experiência e eu quero ajudá-lo, como é que eu faço? Olha que legal, é a pergunta do liderado querendo ajudar o líder tech. Então você precisa considerar que essas pessoas querem te ajudar, então ligue o seu radar de problema. E o que significa isso? Significa absorver o que essas pessoas estão sinalizando que está acontecendo e agir para resolver. Então, na ferramenta você vai ter também essa funcionalidade básica, que é saber o que está ruim e o que fazer. Então a gente vai dar mastigado ali que tipo de ação você pode fazer para virar o jogo, para mudar o que tá ruim. Daí 15 dias, o que tá ruim é outra coisa. E ótimo, isso significa que você não deixou tudo ficar ruim para começar a pensar qual é o problema. Você está tratando pontualmente aquilo que está crítico naquela quinzena. E por último, uma coisa que é essencial que eu colocaria nessa mochila é a sua conexão com a alta gestão, com o seu gestor, sobre qual é a estratégia do todo. Você é o farol da estratégia para o time. O time produz muito mais quando ele sabe para onde está indo. Às vezes eu estou atendendo em CS, times de tecnologia, e aí eu pergunto para o time qual o maior desafio. Pô, a liderança não traz as informações para a gente. E sem informação, falando de um time que tem ali misturado gente de organização, gente de visão, gente de conexão e gente de ação, se eu não dou as informações, as pessoas não entregam o que elas têm de melhor. E aí a sua liderança fica lerda, fica lenta. Isso não te desenvolve. Então, o que acelera a sua liderança? Saber que o time todo está disponível para te apoiar. Mas ele quer informação, então você precisa trabalhar com essas informações. Nós não somos uma empresa de 4 passos para você liderar. Nós somos uma empresa de o que é o Pareto, o que é básico. A gente poderia estar aqui falando de metodologias, a gente poderia estar falando de engrenagens, de nomes bonitos, de métodos que se cria, mas a gente está falando do que é essencial para você assumir essa liderança com o pé direito.